Se você chegou até esse vídeo é porque sim, você está passando raiva por causa desse carinha, o fone Bluetooth, e provavelmente um dos dois lados não está funcionando, certo? Mas calma, não criemos pânico porque na grande maioria das vezes o problema é de software e tem sim como a gente resolver, galera, e é isso que eu vou ensinar para vocês hoje nesse vídeo. Mas antes, esquece de deixar o teu joinha, que ele é muito importante para o nosso canal crescer, ganhar espaço no YouTube, e não deixe de se inscrever se tu não for inscrito. Vai ter links aqui na descrição com todos os passos que eu vou ensinar nesse vídeo, então bora resolver o problema do fone de ouvido Bluetooth. Então você comprou um fone de ouvido e ele não está funcionando dos dois lados, ou pior, ele já funcionava e parou de funcionar da noite pro dia. Pois é, galera, é de passar raiva mesmo, tá? E é um problema recorrente, tá? De todas as marcas não temos exceções. Mas eu vou dar aqui duas notícias para vocês. A primeira é muito boa, ou seja, vocês vão conseguir resolver esse problema na grande maioria das vezes com os passos que eu vou passar para vocês a seguir, porque o problema pode ser de software, tá? E quando o problema é de software, a gente consegue resolver. Mas se vocês fazerem parte da minoria, tá? Que é a segunda notícia, que infelizmente pode ser um problema de hardware, aí vocês não vão conseguir resolver, porque provavelmente vai ser um defeito de fabricação, tá? Ou um problema de hardware que foi surgindo aí com o tempo pelo mau uso, ou mesmo por causa do fone em si, que não tem muita qualidade. Então, hoje a gente vai tentar aí resolver o problema da maioria das pessoas, que é o problema mais comum, né? Que realmente acontece na grande maioria dos casos, que é o problema do software, tá? Então, bora começar, bora resolver esses problemas. Beleza, galera? Existem vários motivos que podem fazer com que um dos nossos dois fones de ouvido pare de funcionar, tá? E esse primeiro motivo que eu vou falar pra vocês, ele geralmente acontece com as pessoas que nunca conseguiram fazer os dois fones funcionar ao mesmo tempo, tá? Então, a pessoa chegou em casa com o fone de ouvido que ela acabou de comprar, ela estabeleceu conexão com o smartphone e nunca funcionou os dois ao mesmo tempo, só funcionou um lado. Para essas pessoas, o que acontece, né, galera? Aconteceu aí, na verdade, um pareamento errado. A pessoa estabeleceu conexão com o smartphone de forma errada. E como é que isso acontece, né? Isso é muito simples, tá? É uma coisa que praticamente todo mundo faz. Ou seja, a gente pega a base carregadora do nosso fone, que a gente acabou de retirar da caixa ali, e aí a gente abre e retira somente um fone por vez, tá? E aí a gente já estabelece a conexão, em vez de retirar os dois ao mesmo tempo. Hoje em dia, muitos fones de ouvido, a grande maioria, na verdade, eles já estabelecem conexão automática, tá? Então, mesmo que tu retire um fone, ele já se comunica com outro fone e eles estabelecem conexão mútua e aí vocês conseguem estabelecer uma conexão onde os dois vão funcionar. Mas ainda existem alguns modelos de algumas marcas, tá? Mesmo aqui da Halo, tá? Eu tô com o Halo GT1 nas mãos. Mesmo da Halo, algumas marcas, alguns modelos mais antigos acontecia isso. A gente retirava um fone e aí ele entrava em modo mono, tá? Que é um modo para executar individualmente, e aí só funcionava um dos dois lados. E as pessoas não sabiam, achavam que o fone estava estragado e tal, mas na verdade era um problema de software que a gente vai aprender a resolver agora, tá? Então bora lá. Beleza, galera, vamos então ao primeiro passo, depois a gente vai falar dos problemas específicos dos fones que se conectam automaticamente, tá? Mas agora a gente vai falar desse problema aqui de quando a pessoa retira um fone, ele entra em modo mono e aí não funciona o outro lado, só funciona um lado, tá, galera? Então se vocês têm esse problema, né, se vocês identificaram esse problema que eu relatei para vocês, o que vocês vão fazer primeiro? Primeiro, vocês vão entrar lá na lista de Bluetooth de vocês, vão identificar essa conexão atual, que no meu caso aqui é do Halo GT1R, tá, galera? Geralmente, quando dá esse erro, a gente tem uma conexão independente. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem aqui o Halo GT1R, ou seja, o fone da direita, então eles se conectam de forma independente, embora esse fone aqui, ele tenha assim ele se conecte entre si, tá? Ele faça uma conexão automática, ele tem também essa forma de conexão independente. Então vocês vão identificar geralmente essa forma, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima dessa conexão aqui do lado, tá? Vocês podem ver que tem ali uma setinha. Em outros smartphones vai aparecer uma roda dentada ou um ponto de exclamação, vai depender aí de qual smartphone que vocês estão utilizando. Aí a gente vai clicar aqui, ele vai entrar num submenu, como vocês estão vendo, e aí vai ter ali a opção de cancelar pareamento, tá, galera? Vocês vão clicar nessa opção, e aí ele vai cancelar, ó, como vocês estão vendo. É como se eu não tivesse conectado nada nesse smartphone. Ele vai cancelar e vai voltar, então, para o modo de pareamento. O fone vai entrar em modo de pareamento e a gente vai poder estabelecer uma nova conexão. E aí sim, aí vocês estão prontos para o próximo passo. Bora lá. E beleza, agora a gente vai para o próximo passo, tá, galera? Esse passo é muito importante, não pulem esse passo e ele é muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai recolocar os fones de ouvido dentro da base carregadora, vai fechar e vai esperar 10 segundos, tá, galera? E aí sim, aí ele vai apagar qualquer vestígio de conexão que possa ter sido estabelecido anteriormente e vai estar pronto para um novo pareamento. Aí depois que passar esses 10
10 segundos a gente pode retirar agora dessa vez os dois fones, tá? Ao mesmo tempo, para que a gente possa então estabelecer uma conexão e não ter mais erros, tá? Para que eles possam então funcionar em modo estéreo os dois lados ao mesmo tempo. E pronto, é só isso, é muito fácil, mas muitas pessoas não sabem disso, passam raiva, jogam o fone no lixo e depois saem na internet dizendo que o fone não presta, galera, mas realmente é uma coisa muito fácil. Então agora vocês podem voltar lá no Bluetooth de vocês, na lista, né? E vocês vão identificar lá o fone de ouvido e aí vocês podem estabelecer uma nova conexão, dessa vez em modo estéreo, para que os dois fones de ouvido funcionem, tá? Mas agora você vai me dizer, não aconteceu nada, não funcionou, William, não deu certo. Então o caso de vocês é o segundo caso, tá, galera? Que é um caso então que vocês precisam fazer um reset. Ou seja, vocês precisam voltar para as configurações de fábrica do fone de ouvido. Isso geralmente acontece com fones que têm uma conexão independente, ou seja, o objeto, o fone de ouvido de vocês, ele é identificado somente como um device, e não como dois, como estava acontecendo anteriormente nesse caso que eu citei aqui, né? Onde a gente tinha o fone R da direita, o fone L, left da esquerda, né? E aí ele é identificado de modo independente, e por ser pareado de modo independente, às vezes podia então acontecer de não funcionar dos dois lados, já que pareava em modo mono. Mas se você tem um fone de ouvido que se conecta automaticamente, né? Então provavelmente você pode tentar aí fazer um reset para que ele volte a funcionar, porque muitos dos problemas de conexão, de só um lado funcionar, né, eles são resolvidos com um reset, que também é um processo aí que pode ser feito por você mesmo, né, na sua casa, olhando o manual do seu fone de ouvido, tá? Porque cada marca tem um processo de reset diferente, tá, galera? E se não resolver dessa forma, galera, então provavelmente vocês têm aí um problema de hardware, que é a segunda notícia que eu tinha dado, que é uma má notícia, né, que provavelmente vocês vão ter que, então, devolver esse fone, caso seja uma compra recente, ou infelizmente vão ter que comprar um novo fone, se for um fone que já tem um bom tempo e que parou de funcionar de uma hora para outra por mau uso ou mesmo por algum problema que ele tinha aí de fábrica e demorou para se manifestar, né, galera? Mas agora vamos então fazer esse reset aqui, né, com um desses três fones. Eu vou pegar um aqui pra gente fazer o reset e ver então como é que funciona. Bora lá. Pronto, galera, eu tô com o Hi-Tune T1 nas mãos, tá? E a gente vai iniciar o processo de reset. Existem duas formas da gente fazer esse processo de voltar para as configurações de fábrica. A primeira a gente pode fazer pelo botãozinho de dentro da base, tá? Então alguns fones trazem um botão dentro da base, como vocês estão vendo, e esse botão aqui, ele serve pra gente resetar o fone. Nem sempre, tá, galera? Às vezes a gente tem um botão ali dentro que não serve pra isso, só pra checar o status da bateria, mas às vezes funciona sim, e esse é o modo mais fácil, mais prático da gente fazer o reset. Mas às vezes a gente não tem o botão, então a gente tem que fazer o reset diretamente no fone. E aí como é que funciona? Vai depender de cada marca, como eu disse anteriormente, mas na grande maioria das vezes a gente vai pressionar por um determinado tempo, ele vai piscar uma luz, vamos pressionar novamente e ele vai piscar a luz de novo e aí vai estar resetado. Então vai variar, né, galera? O tempo que vocês vão pressionar aqui também, o número de vezes que a luz vai piscar e tal, isso tudo vocês têm que ver no manual, porque o processo é diferente para cada marca, como eu mencionei para vocês anteriormente no vídeo, tá? Então vamos agora fazer o processo do Ugreen Hi-Tune T1, né? Como é que a gente faz? A gente vai colocar os dois fones na base, tá? Eles já estão aqui. E aí a gente vai pressionar esse botão por apenas 3 segundos. Ó, tô pressionando 1, 2, 3. E pronto, ele já aqui tá piscando aquele LED branco, né? Que agora vai ficar vermelho, sinalizando que os fones já estão resetados. E já ficou vermelho? Já ficou vermelho. Então agora sim, agora ele está resetado, tá? Eu já posso estabelecer uma nova conexão e provavelmente isso vai resolver o problema dele de não funcionar um dos dois lados, tá, galera? Se não resolver, no caso do iTunes T1 ainda tem um reset mais avançado, digamos assim, tá? Que apaga qualquer vestígio de problema. Então a gente pode também fazer esse reset, tá? E aí a gente tem que segurar aqui por mais um tempo, se eu não me engano é 10 ou 13 segundos, uma coisa assim. Aí ele vai piscar de forma intermitente no vermelho, depois no azul e aí vai estar resetado, tá? Então vai variar. Como eu falei para vocês, o processo de reset ele muda de uma marca para outra, tá, galera? Então vocês têm que sempre olhar o manual. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que de verdade ele tenha ajudado a solucionar esse problema de passar raiva, né, galera, de um dos dois fones não funcionar. Essas são as soluções que eu conheço, que me ajudaram, que ajudaram muitas pessoas que me procuraram, mas existem outras soluções na internet, né, galera? Então também procurem, deixem aqui nos comentários se vocês conhecem alguma que eu não mencionei e sempre olhem o manual, tá? Porque às vezes podem ter também ali alternativas que a gente desconhece porque não lê o manual, tá, galera? Em outras situações a gente vai ter um problema de hardware, então infelizmente não vai ter muito o que fazer, vocês vão ter que entrar em contato com a loja que vocês compraram o fone, ou se for um fone que está há algum tempo com vocês, né, e apresentou só agora, infelizmente vocês vão ter que aposentar, tá, galera? Essa é a verdade. Eu vou começar a fazer vídeos aqui no canal sobre reset também, tá? Então se vocês gostaram dessa ideia, acham que vale a pena, já deixem aí nos comentários, que eu tô pensando assim, em cada vez que eu recebo um fone, fazer um unboxing dele e depois já fazer um vídeo de como fazer o reset também para ajudar a comunidade.
E é isso então, a gente se vê numa próxima. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês num próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.